Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Que Papai do Céu os abençoe. E sábado de manhã a gente fica sabendo de Brasil, sábado à noite a gente fica sabendo de Estados Unidos com a Cissa Bailey e domingo de manhã a gente fica sabendo dos Estados Unidos e Europa com Ivan Kleber do PH Vox. Ivan, muito obrigada por falar com a gente. Olá, Camila. Espero que esteja bem. E um grande abraço aí à audiência do Direto aos Fatos, que vem crescendo, né? E eu gosto muito também da interação com o pessoal aí nos comentários. Então, um ótimo domingo a todos. E vamos para o nosso giro internacional de notícias. Ivan, eu quero começar falando sobre as manifestações que estão ocorrendo na França e Itália. O que está acontecendo? Bastante coisa, Camila. Além da França, a gente tem Holanda, Estônia, por questão de informação, né? Holanda, Estônia, Finlândia, Grécia, e talvez eu tenha até fugido e perdido algum país nessa lista, porque realmente a Europa está nas ruas. Na França e na Itália é mais evidente por causa do número de pessoas e pela importância dos países dentro do bloco, né? Bom, mas a Austrália também registrou bastante protestos no sábado, e tudo isso é por uma pauta muito simples, única, Camila. Com exceção da França, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, é o bendito, ou nesse caso, maldito do passaporte sanitário. Não é? Na França ele entrou em vigor na quarta-feira, na Grécia também, e na Itália o governo anunciou que ele entra em vigor no dia 6 de agosto. Então, é por isso que as pessoas estão saindo às ruas contra o passaporte sanitário. Eu sei que às vezes a gente tem aquela coisa de brincar com a França, zoar com os franceses, mas aqui, quando a gente faz análise, é muito importante que a gente separe o povo francês agora do governo francês. E, Camila, eu vou tirar o chapéu aos franceses. Eles estão já fazem 12 dias que o governo francês anunciou, né, a sua intenção de fazer um passaporte sanitário, e dos 12 dias, em pelo menos 10 dias, os franceses saíram às ruas protestar. Não é mais um protestinho isolado, não é mais protesto Nutella, isso aqui é bem raiz mesmo. E os franceses, então, estão nas ruas direto, eu tiro o chapéu para eles, eles não obtiveram nenhuma vitória mais expressiva até agora, mas eles não estão voltando para casa. Isso é muito importante. Vale lembrar, Camila, que agora na França é verão, temperaturas altas, não é fácil para o europeu caminhar na rua com temperaturas de 33, 34 graus. Em algumas cidades da França, nós tivemos 36, 37 graus, e mesmo assim, eles não saíram das ruas, estão protestando. Quando eu digo que no caso da França você tem mais elementos, Camila, a gente vai lembrar, a gente trouxe aqui no seu canal, há algumas semanas atrás, o Macron levou um tapão na cara, levou de uma pessoa, e ele não tem passado aí de 10% na, nas pesquisas de intenção, de voto e de popularidade. Esses protestos são de uma cidadezinha do interior da França. Isso aí foi hoje é domingo, isso aí foi na quarta ou na quinta-feira. E, Camilo, o que chama atenção também é as pessoas entrando dentro das prefeituras e retirando as fotos do Macron. Isso é bem coisa de fim de regime mesmo, sabe? Quando cai um regime comunista, assim, uma ditadura, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a foto do ditador. E é normal na Europa que as prefeituras, eu já não lembro se isso tem no Brasil também, mas na Europa é normal que as prefeituras tenham a foto do chefe de Estado. No caso da França ali, nem é o Macron, mas ele é o representante, enfim, da França, não é, do governo francês. Então, de consequência, as pessoas estão tirando as fotos dele. Camila, eu falei uma besteira aqui, o Macron sim é o chefe de Estado francês. Desculpa, me deu um lapso aqui. Então, as pessoas estão indo às ruas, dentro das prefeituras, tirarem a foto dele. Isso é muito emblemático e mostra o quão baixa está a popularidade do Macron. Então, eu tenho uma fonte na Itália que tem vários amigos na França,
e ele me dizia que muitos franceses, eles saem às ruas, e eles não estão já nem tão focados aí na questão do passaporte sanitário, mas eles viram nesse movimento uma oportunidade de derrubar o Macron antes do fim do mandato dele, que, lembrando, falta menos de um ano, termina em junho do ano que vem o mandato do Macron, mas é de fato um governo em fim de feira. Então, essa pauta do passaporte sanitário acabou unindo os europeus, e vamos ver, mais coisa vem por aí na semana que vem, Camila. Ivan, esse vídeo aqui também é da manifestação, não é? Isso aí é em Atenas, na Grécia, também lá por terça ou quarta-feira. Você vê, as pessoas já não estão mais saindo só de fim de semana protestar, Camila. Os gregos saíram às ruas e o governo baixou a polícia contra eles. Então, isso aí foi em uma praça em Atenas, um protesto que foi bem grande, terminou aí com pancadaria, mas também os gregos saíram às ruas, estão saindo, por causa que eles não querem a imposição do passaporte sanitário. Aqui eu vou abrir um parêntese. Eu acho, Camila, que é muito valoroso que essas pessoas saiam às ruas, elas têm mais aqui protestar pelos direitos delas, elas não podem abdicar dos direitos. Só que o erro foi não ter feito esses protestos há 1 ano e meio atrás, quando eles impuseram o lockdown. Porque a partir do momento que as pessoas aceitaram os lockdowns, mundo afora, e a Grécia sofreu um lockdown bem pesado, a França também, a partir do momento que passou o lockdown, os governos se sentiram à vontade de avançar. Falou, bom, a população aceitou ficar em casa, elas o que é um passaporte sanitário ou outras exigências, né? Essa é apenas uma análise que eu faço. É óbvio, antes tarde do que nunca, verdade. Mas se esses movimentos tivessem acontecido em março de 2020, nada disso estaria acontecendo agora. Lá atrás era necessário parar esse avanço dos governos. E nesse sentido, Camila, o Brasil foi precursor. O Brasil foi um dos primeiros países a protestar contra o lockdown. A gente teve um protesto muito grande, apesar que a pauta acho que nem era aquela do dia 15 de março de 2020, que foi o último grande protesto que deu para organizar por causa da pandemia e tudo mais. Esperamos que agora, do dia 1º de agosto, seja enorme, né? Mas o Brasil foi realmente pioneiro nessa coisa. Eu acho que o brasileiro está tão redpilado, está tão acompanhando assim a política e o que acontece, que aí no Brasil as pessoas perceberam, olha, agora vai vir um lockdown, depois vem coisa pior, como de fato está acontecendo. Então essas imagens aí também são de alguma cidade do interior da França. Um rapaz ali passou com um cartaz abaixo a ditadura sanitária, que tem sido, digamos assim, a frase que une as pessoas que estão protestando muito mundo afora, junto com a palavra liberdade, 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 que tem sido o grito de guerra aí dos franceses e também dos italianos. Esse cartaz, depois você vê como é que é o nível de red pill, né? Só que é aí que tá. Por isso que eu acho que o brasileiro está um passo à frente. Ele coloca abaixo a ditadura sanitária, mas ele coloca uma bandeira da Palestina. Então, você vê que a gente tem uma massa no momento, nas ruas, que eu comparo, Camila, com aquele momento de julho de 2013 no Brasil. A insatisfação era grande e as pessoas, então, foram para as ruas, mas ali tinha de tudo, como está acontecendo agora. O passaporte sanitário foi os 20 centavos franceses, digamos assim. Então, está todo mundo saindo para a rua. E essa massa que está aí, perfeito, Camila. Ó, a Camila parou bem na hora aí para... Aqui é assim, pessoal. Se eu falar besteira aqui, a Camila me corrige na hora, tá vendo? Então tá ali a bandeira da Palestina, tinha um outro rapaz também circulando com a bandeira. Então o que acontece? O povo francês, ele não está contente com o sistema, ele não está contente com o establishment francês e com as imposições da União Europeia. Então ele está saindo para a rua. Mas não existe uma liderança. O que a gente tem é uma massa muito grande, sem um norte definido. Qualquer semelhança com julho de 2013 não é coincidência. Nessa época eu ainda morava no Brasil, e eu também saí na rua gritar, não vai ter Copa, não vai ter Copa, e abaixo a FIFA, não sei o quê, viva Aécio Neves.
que adiantou? O que adiantou gritar não vai ter Copa, viva Aécio Neves? Então, não viva Aécio Neves, mas depois eu votei no Aécio Neves, né? Então, o que acontece? Na França, a gente tem algo parecido. A gente tem a massa indo para a rua, mas a gente não sabe ainda para que lado que essa massa vai ir. A única coisa que une eles é o passaporte sanitário e a baixa popularidade do Macron. Camila, você está no modo doutora Vera? Pronto. Ivan, o Macron ele concedeu uma honraria, a mais alta honraria da França, para o senador Randolph Rodrigues, o mesmo senador que está chamando o MST contra o presidente. O que Macron tem na cabeça? O que Randolph fez de tão impressionante para que ele ganhe uma honraria, a mais alta honraria da França? Camila, para os padrões da Legião aí que entrega a medalha, talvez nada, ele não tenha feito nada, mas para o movimento revolucionário ele fez muito. Então, o que a gente tem é o seguinte, não importa a pauta, o que ele tenha feito de forma específica, se ele falou de algumas questões e através delas ele atacou o presidente Bolsonaro, que por consequência é um presidente com uma linha conservadora, que preza pela família, etc. Ou seja, tudo aquilo que os revolucionários não gostam e atacam, então ele acaba recebendo essa medalha. Veja bem, o Macron está com moral para entregar a medalha para alguém? As pessoas estão entrando nas prefeituras tirar a foto dele, tirar o quadro da parede com a foto dele. Então, que moral o Macron tem para sair entregando medalha por aí? O que a gente vê é um braço revolucionário dando os parabéns para o outro. Olha, legal, você está fazendo a vida do presidente Bolsonaro mais difícil lá no Brasil. Então, tô aqui a sua medalhinha. E saia saltando aí agora com a medalha, vai lá no STF mostrar a medalha que você ganhou. É isso. Ou no caso, não no STF, para a velha mídia, né? E aí a Mônica Bergamo, ela se deleita, né? Nossa. Mas será que a Mônica Bergamo sabe que as pessoas estão na França protestando contra o Macron? Talvez ela saiba, mas isso ela vai ignorar. E outro ponto, eu vou fazer uma comparação, Camila. Imagina alguém na França recebendo uma medalha da Dilma em fevereiro de 2016, 2-3 meses antes do impeachment. Que valor tem aquela medalha? É a mesma coisa dessa medalha que o senador Randolph aí está recebendo. Então, o que a gente tem no fim aí é só um braço revolucionário dando parabéns para o outro, Camila. Ivan, nós podemos aventar a hipótese de que o Randolph Rodrigues foi condecorado por tentar derrubar o governo do presidente Bolsonaro, como se o Macron tivesse por trás apoiando essa CPI, essa palhaçada toda, em troca de alguma coisa? Por exemplo, da Amazônia? Sim, Camila. O fato dele tentar derrubar o presidente Bolsonaro e ter uma atuação perante a mídia valorosa, isso é talvez o motivo principal da medalha. Se depois eles vão conseguir colocar a mão na Amazônia, ou se tem a Amazônia como moeda de troca, é muito prematuro para a gente dizer. Eu acho que o Randolph não tem cacife para negociar a Amazônia em nome de ninguém. Então, óbvio que a gente sabe que muitos países da Europa, França, Noruega, a gente fala pouco da Noruega, mas o que tem de cientista norueguês na França, na Amazônia, não é pouco. Então, é óbvio que alguns governos globalistas têm a Amazônia como um objetivo. A queda do presidente Bolsonaro facilita o trabalho deles, né? Então, e nisso, o Randolph está colocando o trabalho em prática, sem muito sucesso, mas tanto é que o que a CPI rendeu para o Randolph até agora? Só essa medalha. Tirando isso, não rendeu mais. Então, eu acredito que a sua análise esteja correta, assim. É um prêmio de consolação para o Randolph. Você tentou, você está indo lá na CPI e tal, toma aqui uma medalha, então. Questões ambientais também, né?
Eu não consigo entender por que o Randolph mereça uma medalha por questões ambientais, mas enfim, eu ainda fico com a teoria de que são apenas revolucionários dando parabéns um para o outro, Camila. Ivan, a França também foi no dia 20 de julho, pegou fogo. O que aconteceu lá no centro da cidade? Então, Camila, esse incêndio aí está muito mal explicado. Estão dizendo que é num prédio entre... o primeiro momento que saiu era de que esse edifício ali morava o primeiro-ministro da França, que não é o Macron, e eu vou ficar devendo o nome dele aqui agora. Depois saiu a notícia de que era na embaixada italiana, que é a notícia que está mais oficial agora. É impressionante que um prédio no centro de Paris pega fogo e na velha mídia um silêncio sepulcral. Eu não achava notícias. Eu levei um tempão para certificar que esse vídeo era do dia, que não era fake ou que não era um incêndio de um ano atrás, ou sabe? Eu tive que achar um portal de notícias da Rússia, mas eu falei, bom, Putin eu não confio muito. Tive que fazer um trabalho, sabe, para chegar à conclusão de que, de fato, aí na Itália começou a pipocar a notícia de que era a embaixada italiana. Mas, assim, através de sites alternativos, da nova mídia. A velha mídia não... simplesmente ignorou um prédio pegando fogo no meio de Paris. Camila, bom, público do seu canal é inteligente. Você é mais inteligente ainda. O que tinha de arquivo queimando ali nessa imagem... Então eu acredito que tenha sido uma bela de uma queima de arquivo. O que eles podem ter queimado aí, eu não vou aqui fingir que sei o que eles queimaram, mas que ficou muito estranho esse incêndio passar despercebido, com certeza ficou. Ivan, você deixa eu passar um vídeo que você postou só para mostrar a quantidade de gente que está na França protestando? Rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia. Lógico. Camila, você tem acesso, você é a chave do meu Twitter, fica à vontade. Porque a gente já mudou de assunto, mas eu acho importante que as pessoas tenham noção da dimensão que está acontecendo. Esse protesto é do sábado, por volta das 11 da manhã, Brasil. E olha o tamanho de gente que não quer o passaporte sanitário. Eu conheço essa área aí, Camila, ela fica em uma praça bem grande, na frente, lá tem a Torre Eiffel no final. A Bruna Marquezine uma vez bateu uma foto ali, foi uma das fotos mais curtidas do Instagram, não sei o que e tal. Mas o que pra gente interessa é que ali digamos assim, uma espécie de final onde a galera começa a se reunir, seria o vão do MASP, pra gente entender. Só que para a direita, aqui no começo do vídeo, tem muito mais gente aí. Então, o que os organizadores fizeram dessa vez foi o seguinte, eles tentaram profissionalizar um pouco mais, como essa tomada aí, porque na semana passada, a velha mídia tentou passar a narrativa de que eram apenas centenas de pessoas que estavam saindo protestar na França, né? Eu até cheguei a fazer uma conta, porque, assim, o estagiário que trabalha no fim de semana, ele não pensa, né, assim, que a pessoa vai fazer uma pesquisa do que ele está postando. Então, um jornal francês falou, não, foram 130 mil pessoas em toda a França, 140 mil em toda a França, mas em 130 cidades. Eu falei, isso dá a média de 838 pessoas por cidade. Só em Paris tinha 140 mil, no mínimo, mas no mínimo. Então, eu falei, não, peraí, vamos fazer uma continha aqui e deixar as imagens, porque a população que está lendo a notícia chega à conclusão. E os organizadores do protesto, eles tiveram a mesma ideia que eu, eles pensaram a mesma coisa, falaram, não, a gente não pode entregar a narrativa de graça para a velha mídia. Então, eu acompanho alguns grupos de Telegram francês, embora eu não fale francês, eu traduzo e aí eu sei o que eles estão falando. E eles estavam conversando que, não, dessa vez a gente precisa contratar um câmera profissional, alguém mais, né, que trabalhe assim, saiba pegar as imagens para derrotar essa narrativa. Porque não dá para dizer, né, Camila, aquela imagem que você trouxe de Paris, que são centenas de pessoas, né? Você é velha guerreira de protesto aí, de manifestação, você sabe que tem bastante gente ali. Então,
eles profissionalizaram um pouco mais. Essas imagens que você está mostrando também são do sábado de manhã na Austrália. Mas lá na Austrália está acontecendo algo muito parecido com o que acontece no Brasil. Ou seja, alguns governadores ou prefeitos que são contrários ao atual primeiro-ministro, eles decretaram um lockdown. Já não é mais a questão só do passaporte sanitário. Então, as pessoas na Austrália, você tem um pouco de tudo. Pessoas saindo em protesto contra o passaporte sanitário, que o governo está pensando nessa ideia, e em outras cidades saíram contra o lockdown. Essas imagens aí são da Finlândia. Você vê, ó, o finlandês também sai protestar, ó. Por causa, aí sim, da questão do passaporte sanitário, que é uma ferramenta globalista, a gente já falou muito disso aqui, né, Camila? E que está sendo feita uma imposição de cima para baixo. E o que mais que a gente tem? Aí é Narbonne, na França, sempre no sábado pela manhã também. Então, não me venha dizer que são centenas de pessoas que estão saindo, né? Porque o povo realmente está na rua na Europa toda, na Oceania, na Austrália, enfim. E se Deus quiser vai ter bastante gente dia 1º, embora a pauta seja diferente, no dia 1º de agosto vai ter bastante gente na rua também, aí no Brasil. Ivan, eu quis mostrar para o pessoal perceber que não é só no Brasil que essas coisas estão ocorrendo, que é um fenômeno mundial. Ou seja, eles estão avançando a agenda mundialmente falando. Não vamos ter escapatória se não nos unirmos, efetivamente nos unirmos e lutarmos contra isso. Ivan, mas também tivemos historinhas do Irã essa semana, né? O Irã, você botou o seguinte, Irã, estão chegando relatos de multidões nas ruas em algumas cidades protestando contra o regime. Ainda é prematuro para sabermos a força deste protesto. De qualquer maneira, é algo importante. À medida que eu consiga mais informações, estarei trazendo as atualizações. O que aconteceu no Irã? Está acontecendo, Camila. Eu conversei com que a gente vai vasculhando, né? A gente acha as fontes, e a gente tem uma fonte lá no Irã, uma pessoa que não quer, até convidei ele para uma entrevista, ele falou, olha, pela minha família é melhor não. E de fato, Camila, aí já não é tanto uma questão relacionada à pandemia, mas a gente pode fazer uma conexão com o que aconteceu em Cuba. A população começou a ficar sem água, principalmente no Irã, e outros serviços básicos, e aquela coisa, por mais opressor que seja o regime, quando começa a faltar alguns produtos básicos, alguns serviços básicos, o ser humano, ele tem que agir, né? Ele não pode ficar tão passivo. Então, lá no Irã, desde terça-feira, várias cidades estão registrando vários protestos também contra o regime dos Ayatollah. O Irã passa por uma crise, ele depende muito de assinar um acordo com os Estados Unidos, da administração Biden. O regime ainda continua com a ideia de ter a sua bomba atômica, e por outro lado está a opressão em cima das pessoas, ela se faz cada vez mais forte. Somado a isso, começa a faltar água, começa a faltar comida. Então, é um país também prestes a entrar em erupção. E uma coisa que essa fonte, que eu confio muito, me disse, que em anos, assim, o regime se instalou no Irã em 1979, que alguns mais velhos estão dizendo, olha, pela primeira vez o regime está com as costas na parede, porque você sempre tem protestos no Irã isolados, mas dessa vez é no país todo e com um número grande de pessoas. Inclusive, nesse fim de semana está acontecendo protesto. Então, eu coloquei assim, que a gente não sabe aonde vai parar, porque, por exemplo, em Cuba, o regime conseguiu, através dos seus aliados, ali a Venezuela, a China, provavelmente, arrumar um pouco de comida e estabilizar a coisa, sem falar da opressão, principalmente da opressão violenta. No Irã está acontecendo a mesma coisa, Camila. O regime está dando ordens para atirar queima-roupa nos protestantes, nos manifestantes. Eu recebi algumas imagens dessa fonte que são realmente pesadas também, da polícia atirando a queima-roupa. Então, o Irã, assim como Cuba, é um país prestes a entrar em erupção.
Só que a gente não sabe, pode ser que daqui uma semana, 10 dias, o regime consiga contornar tudo isso. Vale lembrar que o Irã é um grande aliado da Rússia e agora da China. Então, provavelmente, esses dois países não vão deixar o regime cair. Mas é uma notícia importante que milhares de pessoas estejam às ruas. Como você bem disse, Camila, a gente tem pautas separadas. E esse aqui é um dos trabalhos que eu me propus fazer na internet. E aqui nunca é demais agradecer o espaço que você me dá, para justamente levar para as pessoas que no Brasil que, olha, vocês não estão sozinhos, sabe? Uma pauta outra pode ser diferente, mas no final tá, quem está na rua hoje no mundo ou protesta contra o passaporte sanitário ou contra o comunismo. Não tem opção, sabe? O cara que está na rua hoje é isso que ele está fazendo. Então, e por que os brasileiros vão para a rua no dia 1º? Para evitar que a gente não tenha uma eleição limpa e que o comunismo volte. Então, as coisas acabam se ligando umas às outras, né, Camila? Inclusive, Ivan, já que uma coisa está ligada à outra, a gente está falando contra a ditadura sanitária e contra o comunismo, a gente junta esses dois e tem quem? China. Então vamos falar de China. Perfeito. É o que eles temos. Ivan, a Huawei está contratando o lobista democrata Tony Podesta como consultor. O objetivo de Podesta é ajudar o gigante das telecomunicações chinesas a estreitar as relações com o governo Biden, segundo o site de notícias Politico. Podesta tem fortes relações com Hillary Clinton. Inclusive, o governo do Joe Biden está baixíssimo, né? O governo com o maior número de reprovações da história dos Estados Unidos. Quem é Podesta, Ivan, e por que ele está sendo tão importante para a China? Bom, agora que eu reparei que eu escrevi, ele consultou. Será que eu ando escutando muito o leão conservador? E aí eu acabei comendo o R. É consultor, Ivan. Bom, Twitter não deixa a gente consertar, agora vai ficar assim, né? Brincadeiras à parte, Camila, o Tony Podesta, ele é irmão do John Podesta, e eles são, assim, dois lobistas de Washington e representam o que tem de pior em Washington. A família Podesta teria ligações com o Jeff Epstein, que é um velho conhecido aqui do público do seu canal também, e a gente vai chegar nos problemas que levaram à prisão do Epstein, à morte do Epstein e tudo mais. E os irmãos Podesta, John e Tony, têm ligações com o Jeff Epstein. Mas não bastasse isso, Camila, eles são, assim, operadores daquilo que nós chamamos de Partido das Sombras, que seria o establishment interno ali dentro do Partido Democrata, com algumas ramificações dentro do Partido Republicano. Nós, no Pegavox, estaremos publicando um livro entre final de setembro, outubro. Você vai ser uma das primeiras a saber, Camila. Desculpa estar fazendo jabá aqui de novo. Mas o livro nem está à venda, então não é jabá. Mas eles ganham, os irmãos Podesta ali, eles vão ter algumas páginas no livro a respeito deles. Então, os Podesta trabalharam na eleição da da Hillary. Camila, você não se elegeu ainda, né? Da Hillary em 2016. Eu não pretendo. E nem pretende, que fique registrado. Os Podesta trabalharam para Hillary, então, em 2016. O John Podesta, irmão do Tony, que é o cara que está sendo contratado aí, foi chefe da Casa Branca no governo Obama. Então, assim, são pessoas com muita influência. E o que acontece? A Huawei viu no Podesta a possibilidade de convencer o Joe Biden a dizer, olha, essa punição que o Trump colocou para cima da gente, essa proibição aí não está com nada, era coisa do Trump louco, vamos tirar essas punições e deixa a Huawei trabalhar sossegada com 5G nos Estados Unidos. A verdade, Camila, porque o público do seu canal é muito inteligente, ele quer a verdade. O Joe Biden não é a pessoa a ser convencida. Quem precisa ser convencido é a dupla Obama e Hillary Clinton. E aí é que entra o Podesta. Os chineses entenderam que não bastava convencer só o Joe Biden, precisava convencer quem está acima do Joe Biden. Então, o Podesta, que é um lobista, está fazendo isso por dinheiro, mas com certeza também por interesse. Qual é o interesse da turma do Podesta? Enfraquecer os Estados Unidos. Sim,
deixar os Estados Unidos em uma posição mais vulnerável no mundo. E qual a melhor maneira de fazer isso do que permitir que a Huawei opere o 5G nos Estados Unidos? Foi uma das ações mais importantes da administração Trump, foi proibir essa empresa de operar lá. Vários outros países depois, inclusive aqui o Reino Unido, Lituânia, Índia e outros seguiram, porque a Huawei, a gente já trouxe aqui, ela é um braço espião aí do Partido Comunista Chinês. Então, quando eu vi o nome, eu falei, mas não é o mesmo Podesta, não é possível. Fui pesquisar, falei, gente, aqui o buraco é um pouco mais embaixo, e o Partido das Sombras, em algum modo, está operando para que essa operadora, desculpa o trocadilho, operadora chinesa possa trabalhar a questão da tecnologia 5G na China. O objetivo final é enfraquecer os Estados Unidos como um país, como um todo. Então, esse lobista entra na jogada e ele vai direto nas pessoas que ele sabe que tem que convencer. Barack Obama e Hillary Clinton. Se esses dois derem um aval, o papel chega pronto na mesa do Joe Biden, ele só assina. Se o Podesta vai ter sucesso ou não, a gente não sabe, porque nesse momento, Camila, a gente está tendo um atrito entre os globalistas e os chineses. E quando a gente fala globalista, a gente está falando daquele senhor húngaro, né, o George S., que todo mundo sabe quem é, que recentemente disse que a China é um adversário, é um inimigo das suas agendas. O Xi Jinping outro dia falou, olha, o socialismo que a gente quer impor é o socialismo chinês, e não esse socialismo globalista. Então é interessante a gente ver o que vai acontecer, e muito provavelmente a gente vai trazer as atualizações aí das ações do Podesta, que me surpreendeu que ainda não estava preso, mas enfim, isso aí é capítulo para um outro dia. Vamos ver se ele vai ter sucesso ou não. Eu não sei nem como dizer isso, mas tomara que ele não. Se a Huawei entrar na China, perdão, nos Estados Unidos, vai ser um baque para o Ocidente todo. De alguma maneira, tomara que a providência divina não deixe que isso aconteça, Camila. Ivan, já que estamos falando de Estados Unidos, como é que está Biden e Cuba, já que os artistinhas brasileiros choraram porque Biden colocou embargos em cima de Cuba, oh meu Deus, fim do mundo. Eu acho muito engraçado esses artistas brasileiros, porque assim, Wagner Moura é um deles que foi chorar. Eles não estão morando em Cuba. Pois é. Um está nos Estados Unidos, o outro foi para a Itália, mas Cuba que é bom, que todo mundo deve, ninguém quer. É tipo filho feio, né? Todo mundo fala, pô, não faz bullying com a criança, coitada da criança, mas ninguém quer assumir a paternidade da criança, né? Acho que uma coisa incrível. Como é que está a relação Estados Unidos e Cuba? Bom, Camila, existe um manual que presidentes do Partido Democrata, eles usam, que quando acontece uma crise e eles não sabem o que fazer, eles colocam sanções no país. A Primavera Árabe, eu tive que estudar muito recentemente por causa do livro A Primavera Árabe. Então, a Casa Branca não sabia o que fazer, põe uma sanção. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas entanto você passa a imagem para o mundo que você fez alguma coisa. Bom, o Joe Biden ele demorou até para colocar essas sanções e ele não deu a resposta que era esperada, talvez. Sobre a classe artística, Camila, a gente tem muito pouco o que falar. Você foi muito feliz. Por que eles não moram em Cuba, né? Melhor sistema educacional, melhor sistema de saúde. Meu Deus, beirou o paraíso na Terra. Por que eles não estão lá ao invés de morar em Miami ou em Nova York, não é? Porém, a classe artística, ela segue a narrativa dos intelectuais de esquerda. E os intelectuais usam justamente a classe artística para fazer com que a narrativa de que Cuba é uma perseguida política, digamos assim, é verdade, quando não é. Pouca gente sabe. Bom lembrar que o início desses embargos e dessa história toda acontece quando Cuba aceitou colocar mísseis nucleares da União Soviética apontados para Miami, tá, pessoal? A gente não pode esquecer disso aqui, não é? Então, a relação, olha, o Biden ele está com uma situação muito complicada, porque o governador da Flórida, que é o estado americano mais próximo ali da ilha, ele estava já estudando uma ideia de colocar algum satélite no ar, alguma coisa que liberasse internet
para as pessoas em Cuba se comunicarem. Se há um plano que vai dar certo, eu sinceramente não sei, mas é uma ação, você concorda comigo? Tirou a bundinha da cadeira e foi fazer alguma coisa. E outras ações também que o governador Ron DeSantis tem feito para tentar dar apoio às pessoas. Principalmente a ideia, o sonho era um corredor humanitário que pudesse levar comida, enfim, mas que pudesse levar comida para quem realmente precisa, não para os integrantes do regime. E o Joe Biden ficou passivo assistindo tudo isso, então a única medida que ele encontrou foi que ele abriu a gaveta e falou: o que diz o manual de crise nesse momento? Impor sanções. Bom, então vai lá, impõe sanções. A segunda regra desse manual diz tentar criar uma notícia, um fato que tire a atenção da mídia para o que está acontecendo em Cuba, para, sabe, aquela coisa, despistar a opinião pública. Eles já estão fazendo isso. Por exemplo, a gente teve essa semana, teve um milionário que foi para o espaço, ficou lá não sei quantos dias, então, naquele dia, na mídia americana, não tinha mais crise em Cuba, só ficaram transmitindo aquele cara no espaço, sabe? Esse tipo de coisa, o Partido Democrata e o Partido das Sombras, ele é profissional nisso. Agora está lá que o Biden está estudando a possibilidade de mandar agentes de saúde na casa das pessoas que não foram vacinadas para receber a picadinha. Ou seja, mais um pouco está forçando a picadinha na sua casa. Olha só, o Estado entrando dentro da sua casa, pegando você literalmente pelo braço e aplicando a picadinha. Então, esse é a segunda regra do manual, como fugir de uma crise do Partido Democrata, né? Ele demorou, e quem saiu grande nessa história, até o momento, é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que de fato está se movendo para tentar levar alguma ajuda, alguma esperança para o povo de Cuba, Camila. Ivan, eu vi uma notícia no seu Twitter que me preocupou muito, que vem aí do Reino Unido. Jornalistas do Reino Unido podem pegar penas de prisão de até 14 anos por vazar histórias que embaraçam o governo sobre os planos de reforma da Lei de Segredos Oficiais. A reforma da lei ainda não é aprovada por enquanto. Ivan, eu concordo que você vazar que fulaninho pegou ciclaninho, pouco interessa. Isso não é fato noticioso. Existe fato noticioso. Né? A gente saber quem pega quem não muda a política brasileira, né? E nem a do Reino Unido. Mas a gente saber, por exemplo, que o primeiro-ministro do Reino Unido está com conversas obscuras com deputados do Brasil, isso muda muita coisa. Então, o que dá a entender aí é que a atividade jornalística vai ter que passar a ser feijão com arroz para que as pessoas não sejam presas. Quando o PT estava no poder, a velha mídia já fazia isso do feijão com arroz, né, Camila? Agora, como você falou, é muito grave. A notícia da reforma não foi muito bem recebida pela opinião pública e acho que dessa vez, pelo menos, não vai passar. Foi um balão de ensaio. E, Camila, por que eles tiveram essa ideia? Porque vazou aquela história do secretário de saúde pegando a amante dentro de um prédio público. E eu concordo com você, se ele pegou a amante ou não, sabe, podia ir lá para a última página do jornal. O problema é que ele foi o mesmo cara que disse que não podia sair abraçando, né? Ele que falou, netos não abracem os avós para não passar a doença e tal. Não, mas aí é uma hipocrisia legal de publicar. Fala, peraí, que nem você fala aí então, faz ver. Mas, por exemplo, no corredor do Castelo de Cambridge, o soldado ali, os caras que ficam na porta, guarda, né? Dá uma passada de mão na bunda da sobrinha da rainha e ela gosta. Isso não é fato noticioso. Não, isso não, concordo. Uhum. Não, pois é. Mas a ideia da pessoa que teve de fazer essa reforma e dar cadeia para o jornalista foi em cima dessa notícia que a gente trouxe aí do secretário. Então, vazaram aqui e tal. Pegou tão mal que eu acho que por enquanto não vai para frente, Camila. Mas é um balão de ensaio e assim, eles podem colocar agora na gaveta, mas daqui 1 ano, 2, eles tiram de a gente.
gente sabe como é que é. Então, 14 anos é muito, vamos fazer 7. Ainda é muito? Então 3. Mas que seja 1, isso já vai inibir alguns jornalistas de fazer o seu trabalho e vai totalmente contra os princípios que a Inglaterra tem, o Reino Unido, de imprensa e mídia livre. Então, de fato, é muito perigoso. Eu também não gostei desse movimento da Priti Patel, que seria, digamos assim, a ministra da Casa Civil do Reino Unido, com outro nome, mas para as pessoas entenderem. E eu acho que, bem no fim, vai encontrar resistência no próprio Partido Conservador essa lei. Mas só o fato de alguém estar pensando isso é muito grave, e eu concordo com você, Camila. Porque a escalada de censura começa, né? No Brasil já estão querendo prender também, inclusive nós temos um deputado federal preso, tivemos um jornalista preso, aí isso começa no Reino Unido e daqui a pouco está hegemônico no mundo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí você não pode trabalhar mais porque os donos do poder se sentem acima do bem e do mal. Posso fazer tudo, ninguém pode noticiar nada. E aí, por exemplo, vamos pegar um dono do poder, vamos usar o Putin, vai que ele não, se ele ver esse vídeo, ele não vai entender, então ninguém recebe processo aqui. Descobre-se que ele tem uns paranauê estranho com criança. E aí você não pode noticiar, porque você pode ser preso. É extremamente perigosa essa lei. Abre muitos precedentes, Ivan. Eu concordo com você. E ainda mais saindo do país que sempre foi o exemplo de imprensa livre, né? Não é à toa que tem os tabloides aqui, justamente porque eles têm essa liberdade, desde que provada, né, a notícia, de publicar o que eles bem entendem. Depois cabe ao leitor comprar o tabloide ou não, mas a liberdade, tanto editorial quanto da pessoa que vai comprar, existe. Uma lei como essa, a gente espera da Coreia do Norte, mas não do Reino Unido. Mas eu acredito que, se Deus quiser, não vai passar. Ivan, o que faltou a gente falar? Bom, Camila, vamos voltar para a China, porque essa aqui é importante. O governo chinês agora, essa notícia é da sexta-feira, eles estão querendo, eles falaram, olha, a gente tem umas amostras de sangue aqui, e que parece que, eu não sou cientista, mas só pode ser engraçado, só pode ser estudada depois de 2 anos, você não pode estudar antes. Não sei por quê. E olha, sabe que de repente o vírus surgiu na China antes de dezembro de 2019. O que está acontecendo é o seguinte, está cada vez mais forte a teoria de que o vírus surgiu lá por agosto de 2019, setembro de 2019, está ganhando muita força. E aí vem a pergunta, será que em agosto, setembro de 2019, os chineses já sabiam da existência e do perigo desse vírus? Ponto de interrogação. Se ficar comprovado que sim e que eles sabiam, tragam o Trump de volta, aí sim eu vou ser o primeiro, porque e deixem o Bolsonaro mais uns 10 anos lá, porque eles cai por terra toda a narrativa da OMS e de vários órgãos, e Átila Marini e Companhia Limitada. O que a China está querendo fazer, Camila, é o seguinte, olha, então, tem essas amostras de sangue aqui, vamos estudar, né? Venha cá, vamos. Randolfo, vamos estudar junto aqui. Aí o Randolfo vai saltando lá. Olha, realmente, tinha Covid, e esse sangue aqui é de setembro de 2019. Puxa, a gente não sabia. Mas agora a gente descobriu. Camila, às vezes, o que eu vou falar aqui é muito sério. Os chineses olham para o Ocidente como se a gente fosse a Disneylândia. Assim, como se a gente fosse um bando de criança, sabe? Atrasados, e que a China é o centro do mundo, e enfim, e o resto do mundo não entendeu ainda como é que funciona. Então, eles sim são detentores da inteligência, da razão, e que é a civilização mais avançada, etc, etc. Então, muitas vezes, quando eu faço essas brincadeiras de parecer que está falando com criança, mas é assim que os chineses veem o resto do mundo, pessoal. Boa parte, pelo menos. Então, eles vão tentar agora dizer, olha, não, poxa, a gente achou esse sangue aqui, né, amostras,
Pô, estudamos e é de setembro, então ó, realmente o vírus é de setembro, a gente não sabia, tá? Imagina que a gente ia saber um negócio desse. Então vamos estudar junto aqui, mas acabou o caso. É isso que a China está tentando fazer. Por que a teoria diz... Por que a China está na defensiva agora? Por causa que a OMS, e enfim, eu vou poupar a OMS de crítica agora, senão esse vídeo vai durar 3 horas. Mas a OMS pediu para a China essa semana, de novo, olha, as investigações de fevereiro desse ano foram inconclusivas, tem como a gente fazer outra? E a China não gostou, a China não está confortável com essa posição da OMS de continuar exigindo investigações. E eu achei engraçada a resposta, que a China falou, não, a gente não vai ter outra investigação porque vai contra a política chinesa. É que nem se você chegasse em algum lugar, que me tivesse que mostrar o documento, o policial, posso ver seu documento? Não vou te mostrar porque vai contra mim, os meus princípios, mostrar minha carteira de identidade. Mais ou menos isso que a China está fazendo. Então, eu só preciso entender melhor, tá, Camila, antes de falar aqui, quando a gente não sabe o que está acontecendo para a OMS pressionar a China. Tá? Às vezes, assim, alguém pode pegar essa notícia isolada e dizer, pô, que legal, a OMS acordou. Calma. A gente vai voltar lá no George, no Obama, na Hillary, dos braços globalistas se batendo entre eles, tá? Não é notícia boa que está vindo por aí. A OMS está querendo pressionar a China e ela está sendo mandada por alguém. Então, vamos ver o que vai dar nessas amostras de sangue e qual que vai ser a desculpa que a China vai trazer agora. Olho nessa notícia, Camila, que pode ser aí a bomba. Eu não gosto de usar o termo bomba, né? Mas a grande notícia dos próximos dias, ou talvez semanas. Ivan, bomba! Trump volta em agosto. Como estão as contagens de votos do Arizona? Bom, agosto tem 30 ou 31? Tem até que verificar isso, né? Então, tecnicamente, segundo algumas teorias, ele tem aí até o dia 30 de agosto. 31. Tem 30, deram mais um dia. Então, por isso, se fosse setembro, tinha 30, então vamos dar um dia a mais para o Trump aí, dia 31. Bom, a gente tem várias discrepâncias lá, é verdade, na auditoria do estado do Arizona. O Senado do estado do Arizona, vários senadores já disseram que realmente como que aquilo ali foi certificado, mas a presidente do Senado do estado do Arizona já falou que não tem como descertificar. E olha, não é que ela está agindo de má fé, não, Camila. É que quando você pega a Constituição dos Estados Unidos, gente, isso nunca aconteceu. Não tem uma via que você diga, olha, vai acontecer isso, daí vai acontecer aquilo, daí acontece aquilo outro. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. E pior, quem poderia realmente, de fato, fazer alguma coisa, já lavou as mãos, que foi a Suprema Corte. E a Suprema Corte não é a primeira vez na história que ela faz isso. Em 1860, na eleição do Abraham Lincoln, deu uma, desculpa o termo aqui, deu uma zona também lá, de denúncia de voto e tudo, chegou na Suprema Corte e os juízes falaram, olha, é um problema político, não venham trazer pra gente, resolvam vocês. E a Suprema Corte agora, baseada mais ou menos nesse preceito, está dizendo, olha, de novo, é um problema político, não tragam para a gente. Camila, a única maneira que eu vejo no momento do Trump voltar em agosto, setembro, ou qualquer coisa que seja antes de 2024, é que o número de provas em vários estados seja de um volume tão grande e que os militares chamem a responsabilidade para eles. Mas eu não vejo um movimento dentro das casernas nos Estados Unidos nesse sentido. Então, a única maneira que o Trump tem de voltar no momento é essa, que os militares liguem para ele e, ó, volta Laranjão que a gente garante. Mas você imagina o caos que seria os Estados Unidos, sabe? Eu sei, tá ruim com o Biden, é lógico, tá? E a fraude tá passando. Mas você imagina, assim, tá ruim e vai continuar ruim, porque a desestabilidade que vai criar mundo afora é muito grande. Não me entendam mal. Eu tenho 187 horas de programas até a janeiro falando só de eleição americana. Eu tô para publicar um livro, horas de Telegram, estudo,
sabe? Fui ver a eleição de 1980 do Reagan para entender como é que funcionavam as coisas. Eu fecharia minha conta. Se alguém chegasse agora e dissesse para mim, o Trump volta, mas tem que fechar sua conta no Twitter e nunca mais aparecer na internet. Eu diria, me traga o papel que eu faço isso agora. Quem sou eu? Vamos trazer o Trump de volta. Mas eu não vejo mecanismos para reconduzir ele, tá, Camila? Agora, para 2024, eu considero ele, eu não, só eu, mas com as casas de aposta em Londres, até ia procurar aqui, mas eu apostei já no Trump. As casas de aposta já estão colocando ele como um dos favoritos, até mais do que 2020. Então, para 2024, eu acho que ele tem boas chances, grandes chances, porque esse sistema que o Partido Democrata usou para fazer a eleição de 2020 dificilmente vai ser colocado em prática de novo em 2024. Eles vão ter que inventar alguma coisa diferente. Mas eles não imaginavam que os republicanos, os conservadores, né, não todo o Partido Republicano, ia aguentar a parada, exigir auditoria e tudo mais. Então, eu acho que o Trump tem grandes chances sim, mas para 2024. Agora, Camila, se chegar no dia 31 de agosto, o Trump voltou, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, você pode ter certeza disso, viu? A gente abre até um vídeo em 2 canais que dá para fazer transmissão simultânea, agradecendo e pedindo desculpa pelo erro, né, Ivan? Mas não seria nem um erro, Camila. Não quero ser arrogante, mas assim, lógico, quando a gente erra, tem que pedir desculpa, mas é que no momento, de fato, não tem essa via. Então precisa acontecer o imponderável, sabe? E tem a brincadeira, você sabe a história da boina, né? Era para eu já estar fazendo live sem boina há muito tempo, né? Se o Trump voltar ou a Suprema Corte proibir o aborto nos Estados Unidos, eu vou começar a fazer programas sem boina. A audiência vai cair, obviamente, né? Mas é a promessa que se o Trump voltar ou se eleger em 2024, eu tiro a boina, ou a Suprema Corte o ano que vem, se Deus quiser, tirar o aborto nos Estados Unidos. Então, de coração, Camila, eu falo mesmo, eu não teria problema nenhum no dia 16 de agosto, 20 de agosto, colocar aqui o meu rosto de novo para falar de eleição americana, de política americana, mas no momento eu não consigo dar muita esperança ao público. Infelizmente não. Ivanzinho, redes sociais. Bom, Twitter, lá, né, o Lorde Ivan 22. Se me encontra no Instagram também, meu nome é Ivan Kleber com K Fonseca. Kleber com K é tenso, né? Mas enfim. E pode virar meme também. Podem fazer meme, não tem problema. E principalmente no PH Vox, de segunda a sexta-feira, às 16 horas, e aos sábados, às 10 horas da manhã. E talvez daqui a uns dias venha novidade aí, o PH Vox vai começar a trabalhar às 9 da manhã também, mas isso é tic-tac. Vamos deixar como um tic-tac. Por enquanto é segunda-feira, sexta, às 4 horas da tarde e no sábado, às 10 horas da manhã. No mais, né, Camila, não vamos esquecer, vou deixar hoje você vai falar da louça, Camila. Eu só quero agradecer a sua audiência e agradecer você mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Eu que agradeço, Ivan, a sua participação, muito obrigada, e lembrar a todos de lavar a louça na casa da titia, da vovó e da mamãe, porque é horrível você receber 30 pessoas para comer e os bonitos comem e não lavam a louça. Isso é de uma falta de consideração do tamanho do mundo. Então, por favor, pessoal, lavem a louça. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Tenham um domingo cheio de paz, bênçãos e uma semana que se inicia iluminada. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.